5 golpes psicológicos secretos que manipulam o narcisista a te virar sua marionete, segundo Carl Jung. E se eu te dissesse que o narcisista que hoje te controla pode ser controlado por você, sem gritar, sem implorar, sem perder sua alma, no processo? E se o segredo para inverter esse jogo cruel estivesse enterrado nas sombras da sua própria psique? Carl Jung acreditava que o inconsciente é uma força que molda nosso destino sem pedir permissão. Mas e se você pudesse hackear o inconsciente de um narcisista e plantar a semente da rendição sem que ele sequer perceba? Você já sentiu que existe uma parte sua que enxerga o jogo, mas não sabe mover as peças? Hoje essa parte vai despertar. O que mantém um narcisista no controle não é o que ele mostra, é o que ele esconde. E mais importante, é o que você ainda não teve coragem de olhar dentro de si. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acabamos projetando nos outros. Mas e se você aprender a usar essa projeção contra ele? E se, em vez de fugir da sua sombra, você a transformar na arma mais elegante e silenciosa do seu arsenal? Nada nessa realidade é por acaso, e toda relação tóxica é um espelho, distorcido sim, mas ainda assim um espelho. Você acha que o narcisista teme ser exposto? Não. O verdadeiro terror dele é ser controlado sem perceber, ser conduzido como um fantoche sem ver as cordas. Jung chamava isso de inversão da energia psíquica. Uma dança entre luz e escuridão, onde quem domina o símbolo domina o outro. Mas atenção, os golpes que você vai descobrir hoje não são para amadores. São palavras que podem cortar como bisturi, porque foram forjadas no fogo do inconsciente. Não tente entender, sinta, porque cada frase é uma chave e cada silêncio um portal. Você já percebeu como o narcisista sorri quando te desmonta? E se esse mesmo sorriso virasse uma máscara de desespero, sem que ele saiba de onde vem o incômodo? Há uma maneira de entrar na mente dele, sem violência, sem confronto, sem pedir licença, mas isso exige que você abra mão da sua ingenuidade emocional e aceite um pacto com sua parte mais sombria. A parte que observa, que sabe, que cala e atinge no silêncio. O que você vai descobrir aqui pode não só mudar sua relação com ele, mas com o próprio poder. Não se engane, este vídeo não é sobre truques banais de internet. É sobre manipulação arquetípica, dominação energética, controle emocional em estado puro. Carl Jung não escreveu isso em manuais, mas deixou sinais. Hoje vamos decifrá-los. Mas uma advertência antes que seja tarde. A verdade que você procura pode não ser a que deseja ouvir, e se continuar, será impossível desver. Porque depois que você aprender esses golpes, o narcisista nunca mais olhará para você da mesma forma. E você talvez nunca mais precise olhar para ele com medo. Você já sentiu que algo dentro de você se contorce cada vez que o narcisista entra em cena com aquele olhar ensaiado, aquela voz perfeitamente calculada, aquele elogio envenenado que te desmonta sem deixar rastros? Você respira, sorri, tenta manter o controle, mas por dentro algo ruge, algo pulsa, algo pede socorro em silêncio. Carl Jung dizia que o que negamos em nós se transforma em destino. E talvez o seu destino, até aqui, tenha sido permitir que o outro escrevesse seu enredo com a tinta da manipulação. Mas e se você parasse de fugir da sua própria sombra e, ao contrário, a convocasse para tomar o leme? É aí que tudo começa a mudar. Quando você entende que o narcisista não é forte, ele só é habilidoso em explorar as partes suas que estão adormecidas. Ele não tem poderes místicos, apenas fareja inseguranças. Como um predador que fareja sangue antes mesmo de haver ferida. O que ele realmente teme não é sua força externa, mas o dia em que você ousar encarar o que ele tenta esconder de você. A sua capacidade de inverter a lógica do jogo.
de assumir o papel de maestro no silêncio enquanto ele dança conforme sua música, sem saber que a melodia vem do que há de mais sombrio e desperto em você. Mas, para chegar até lá, você terá que entrar em um território proibido. O inconsciente não é um mapa, é um abismo cheio de símbolos que falam em outra língua. E Jung sabia disso. Ele não propunha fórmulas, propunha mergulhos, porque só quem desce até a base do próprio medo descobre onde começa o verdadeiro poder. Você não vai manipular o narcisista com frases prontas ou gestos teatrais. Vai tocar em feridas dele que ele mesmo esconde de si. Vai fazê-lo olhar para dentro sem querer. Vai criar espelhos que ele tentará quebrar, mas que estarão dentro dele. Cada vez que ele tentar te ferir, será atingido por aquilo que projetou. Você não precisa reagir, precisa compreender, precisa observar, precisa dominar a arte do silêncio magnético, aquele silêncio que não grita, mas vibra com a certeza de quem já viu tudo e não precisa mais provar nada. O narcisista se alimenta da tua reação, mas quando você se torna espelho inquebrável, ele se vê. E isso o destrói, porque ele só sabe viver se for invisível a si mesmo. E quando você o obriga a se enxergar, sem palavras, ele implode por dentro. É isso que vamos construir aqui. A manipulação verdadeira não tem rosto, não tem som. Ela é arquetípica, ela flui nas correntes do inconsciente. Você não vai gritar, você vai guiar. Não vai confrontar, vai conduzir. O verdadeiro poder não é o que impõe, é o que entende. É o que transita pelas sombras sem ser engolido por elas. Jung nos ensinou que só se torna inteiro quem abraça o caos. E o narcisista? Ele é um caos ambulante que precisa desesperadamente parecer centrado. Quando você entende isso, tudo muda. Você não quer vencê-lo. Você quer fazer com que ele se perca onde sempre evitou entrar. Dentro de si. E é aí que o primeiro golpe acontece. Invisível, sutil, mas fatal. Quando você deixa de implorar por atenção e começa a observar como quem entende a anatomia de uma fera. Quando o medo muda de lado, quando o controle muda de mãos, sem aviso, sem barulho, o narcisista sente, mas não entende. Algo se rompe, algo escapa. Ele tenta repetir os velhos jogos, mas as peças não se movem mais, porque agora quem segura o tabuleiro é você. E não há nada mais desestabilizador para um manipulador do que ser manipulado pela ausência. Mas atenção, esse caminho não é para quem quer se vingar, é para quem quer se libertar. Jung não pregava dominação, ele pregava consciência. E aqui, cada golpe psicológico é um despertar. Um chamado para o que estava dormindo em você e que só a dor conseguiu acordar. Você não será mais a presa, mas também não será o predador. Você será o centro, o ponto de equilíbrio entre a sombra e a luz. E essa posição ninguém pode tirar de você, a não ser que você a entregue. De novo, então respire. Não tente entender tudo agora. Apenas sinta o que está se movendo dentro de você. Porque se tocou em algo que você não sabia nomear, é porque estamos exatamente onde deveríamos estar. Onde a mudança começa, na parte onde tudo parece confuso demais para ser racional, mas verdadeiro demais para ser ignorado. Há um momento em que o narcisista começa a perceber que algo mudou. Ele ainda tem as mesmas palavras, as mesmas jogadas, as mesmas máscaras. Mas algo na sua presença já não responde como antes. Há silêncio onde havia desespero. Há pausa onde havia súplica. E há um brilho novo no seu olhar. Não o brilho da raiva, mas da lucidez. É nesse exato instante que o segundo golpe psicológico começa a agir. E ele é ainda mais sutil e letal que o primeiro. O esvaziamento simbólico. O narcisista não se alimenta de amor, admiração ou carinho. Ele se alimenta do reflexo, da certeza de que sua imagem ainda causa impacto. Jung dizia que o ser humano se projeta o tempo todo e que o outro
é sempre um espelho do que ainda não reconhecemos em nós. O narcisista, por sua vez, é um ser que existe apenas através do reflexo do outro. Ele não tem identidade sem uma plateia. É um personagem sem roteiro próprio, que depende do aplauso alheio para não entrar em colapso. Quando você começa a esvaziar os símbolos que ele usava para te afetar, você arranca suas garras sem tocar nele. Ele te chama com o tom exato que um dia te fez tremer, e você apenas observa. Ele acusa, distorce, ameaça, seduz, e você não se perde, porque agora você entendeu, não é pessoal. Nunca foi. Ele está preso em um enredo que repete com cada pessoa que encontra. E você não é especial no jogo dele, você era apenas disponível. Mas agora você não está mais ali. Está dentro de si. Está vendo tudo de fora, como quem finalmente acordou de um transe. E isso o destrói, porque o poder dele estava na sua cegueira. O segundo golpe psicológico é fazer com que ele perceba que você não está mais participando da peça, mesmo estando no palco. Que você responde com presença, não com drama. Que você ouve com clareza, não com carência. E que ele já não te desestrutura, porque você reconstruiu por dentro tudo o que ele tentava quebrar por fora. Ele sente o vazio, um silêncio insuportável que o obriga a olhar para si, e ele odeia o que vê, porque o narcisista só sobrevive enquanto há plateia. Quando não há reação, há colapso. Mas para isso é preciso se despir dos seus próprios desejos secretos, porque no fundo, parte de você também se alimentava desse jogo. Você queria que ele mudasse, queria que ele visse sua dor, queria que ele se arrependesse, queria que ele voltasse transformado. E isso era o que te mantinha presa. O segundo golpe só funciona quando você não quer mais nada. Quando você não espera mais retorno, desculpa, amor ou justiça. Quando você se liberta até da ideia de vitória. É nesse ponto que ele começa a implodir, porque ele não tem mais por onde te puxar de volta. A ausência simbólica é cruel para quem vive do ego. O narcisista precisa sentir que ainda é o centro do universo de alguém. Quando você se esvazia, não com raiva, mas com lucidez, ele perde a bússola. Ele começa a se debater como quem foi deixado num deserto sem espelhos. Ele tenta reativar as antigas feridas, tenta te provocar, tenta te confundir. Mas você já entendeu que o jogo é cíclico e que o poder dele está no looping. No momento em que você não entra mais na dança, ele dança sozinho. E dançar sozinho é algo que o narcisista nunca aprendeu. Carl Jung dizia que todo conteúdo reprimido volta de forma distorcida. E quando você nega ao narcisista o papel que ele mesmo escreveu para si, ele não sabe mais onde se encaixa. O segundo golpe o obriga a confrontar a própria ausência. Ele percebe que não há mais controle, que você não se corrige mais por medo, que você não se justifica mais por culpa. E isso desencadeia nele um processo de deterioração interna. O narcisista começa a se autodevorar, porque seu mundo interior sempre foi vazio, sustentado apenas pela reação alheia. Nesse estágio, você pode ver nos olhos dele o início da desorientação. As frases que um dia te colocavam de joelhos, agora são apenas palavras vazias no vento. Ele tenta acessar a memória da sua dor, mas já não encontra a porta, e isso para ele é um luto sem velório, um fim sem explicação, um vácuo onde antes havia domínio. O segundo golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa ruínas internas, porque ele quebra a ilusão de que o narcisista é o centro e o obriga a encarar que sem o outro ele é apenas um eco. Mas esse esvaziamento só é possível quando você se torna inteiro, quando você se ocupa de si com tamanha profundidade que não sobra espaço para as invasões emocionais dele. O segundo golpe é a consequência do seu renascimento. Ele não pode ser fingido, não pode ser simulado. Ele precisa vir da sua cura real, porque só quem já não precisa mais ser amado
por um narcisista é capaz de torná-lo irrelevante. E a irrelevância é a morte simbólica do manipulador. Você percebe que o segundo golpe está completo quando ele tenta invadir novamente, e você não sente mais nada, nem medo, nem raiva, nem esperança. Apenas presença, clareza, paz, uma paz que assusta, uma paz que grita mais alto que qualquer em palavra dele. Porque agora você entendeu. O jogo só continua se você continuar jogando. E quando você se levanta da mesa, o narcisista fica diante do próprio vazio, aquele que sempre existiu, mas que você, por tanto tempo, tentou preencher com amor, compaixão e sacrifício. Agora, esse vazio pertence a ele, e você pertence a si. Às vezes, o que destrói não é o grito, é o olhar. Não o confronto, mas a evidência. Não a ameaça, mas a exposição silenciosa. O terceiro golpe psicológico não é um movimento, é uma presença, uma consciência que se impõe pela simples existência. Ele acontece quando você para de fugir da sua dor, e por isso começa a enxergar a dor oculta do outro, mesmo quando ele não a reconhece. E isso, para o narcisista, é insuportável, porque o único lugar seguro que ele acredita existir é atrás da máscara. Quando você vê além dela, ele treme. Carl Jung dizia que somos todos atores e nossos papéis são determinados por complexos inconscientes que atuam sobre nós. O narcisista, no entanto, acredita que é o diretor do espetáculo. Ele encena papéis com perfeição. O sedutor, o mártir, o agressor, o herói. Mas tudo isso é ruído. Nada ali é real. Quando você atinge um nível de consciência onde as palavras dele já não te confundem, o terceiro golpe começa a atuar. Você o enxerga nu, e ele sente isso. E esse olhar, que vê por dentro, é como uma queimadura para quem construiu a vida escondido debaixo de camadas de falsidade emocional. O terceiro golpe é ver o narcisista como ele é e permanecer ali, firme, sem reagir. É quando você não discute mais com a manipulação. Você a observa com clareza, não por fraqueza, mas por lucidez. Você percebe que por trás de toda a humilhação que ele tenta te impor, existe um pedido desesperado de validação. Que por trás de cada ataque há uma criança ferida berrando para não ser esquecida. Que por trás de cada mentira há um medo esmagador de ser insignificante. E nesse ponto, você já não quer vencê-lo. Você quer ir embora, inteiro. O terceiro golpe atinge a alma do narcisista porque o obriga a perceber que você sabe, que você viu, que você acessou algo que ele nunca deixou ninguém acessar. E o que você acessou foi o nada, a ausência de verdade, a carência crônica, o vazio existencial que ele sempre escondeu através do controle. E esse reconhecimento não vem com escândalo, vem com silêncio, com presença, com maturidade. Ele percebe, então, que você já não está no jogo, que você está acima dele e que não há nada mais perigoso para um manipulador do que ser observado por alguém que o decodificou. Esse é o ponto em que o narcisista começa a desorganizar a própria estrutura. Ele tenta resgatar velhas dinâmicas, mas já não funcionam. As frases de efeito soam banais. As acusações parecem infantis. As manipulações revelam sua costura. E você assiste tudo com compaixão, não por ele, mas por quem você foi enquanto permitiu isso. O terceiro golpe é a lucidez da alma. É quando você olha nos olhos de quem te feriu e vê um prisioneiro, não de você, mas de si mesmo. E esse olhar que não julga nem deseja, o desarma. Jung sabia que a verdadeira transformação acontece quando o inconsciente se torna consciente. E é isso que o terceiro golpe faz. Obriga o narcisista a ver pela primeira vez que sua força sempre foi construída sobre a ignorância do outro. E agora ele está diante de alguém desperto, alguém que viu o bastidor, que conhece o truque, que não cai mais na ilusão.
Isso quebra o eixo de poder, porque o narcisista só domina enquanto é enigma. Quando se torna previsível, se torna fraco, e você não precisa dizer nada. O seu silêncio consciente diz tudo. Mas para que o terceiro golpe funcione, é preciso uma entrega brutal à verdade. Você precisa estar disposto a ver tudo o que evitou ver, nele e em si. Porque o narcisista só entrou porque você deixou. Ele só te usou porque havia buracos internos esperando ser preenchidos. Ele só te confundiu porque você não estava inteiro. O terceiro golpe não é só sobre ele, é sobre você se libertando do papel de vítima, assumindo o papel de ser consciente. E isso, por si só, é um ato de revolução interna. Quando o narcisista percebe que você não precisa mais dele para se sentir visto, desejado ou completo, ele implode, ele perde o script, ele tenta recomeçar ciclos que já estão encerrados dentro de você, mas nada mais o sustenta. Porque agora você tem algo que ele nunca terá: paz. Não uma paz de aparência, mas a paz de quem se enfrentou, de quem atravessou o inferno do ego e voltou com a alma limpa. O terceiro golpe é a luz sobre o palco. E quando a luz acende, os personagens somem. Você nota que algo definitivo aconteceu quando o narcisista para de tentar te atingir e começa a te evitar. Ele já não sabe como agir, porque nada do que ele fazia funcionar. A conexão se quebrou, não por vingança, mas por consciência. Você já não vibra na frequência da carência, e ele não sabe viver sem ela. O terceiro golpe é a libertação simbólica. Você não precisa cortá-lo da sua vida. Ele vai se dissolver por não ter mais onde se agarrar, porque agora a única coisa que ainda resta entre vocês é o eco do que você se recusou a continuar sendo. É nesse ponto que a transformação se cristaliza. O terceiro golpe não é sobre controle, é sobre transcendência. Você não está acima do narcisista por orgulho, mas porque finalmente está alinhado com sua essência. Você saiu do ciclo de dor. Você devolveu ao outro o que nunca foi seu. E isso é a maior humilhação para quem tentou te possuir. Perceber que você já não é dele. E nunca foi. Há um ponto na jornada em que você percebe que não é mais o mesmo, e que aquilo que antes te feria, agora apenas te revela. O quarto golpe psicológico surge neste exato instante, a inversão energética silenciosa. É quando, sem perceber, o narcisista começa a reagir a você, começa a te ler, começa a te temer, começa a tentar prever seus passos, como se algo dentro dele dissesse: ela mudou. E ele não entende como, não entende por quê, só sente que perdeu o controle. E esse sentimento para um narcisista é intolerável. Mas a beleza desse golpe é que ele não depende da sua ação. Ele depende da sua transformação. Ele começa quando você muda a sua vibração emocional, quando você para de lutar contra o narcisista e começa a vibrar em uma frequência onde ele já não te alcança. Isso não é sobre superioridade espiritual, é sobre integridade psíquica. Jung dizia que tudo aquilo que não integramos nos controla. O narcisista vive controlando porque está completamente desconectado de si. E quando você se reconecta, você se torna inacessível para ele. O quarto golpe é invisível aos olhos, mas devastador para quem vive do ego, porque ele rompe a simbiose emocional. Rompe o laço energético. O narcisista te laçava porque sentia que, de alguma forma, ainda te possuía, mesmo que você tivesse se afastado fisicamente. Mas quando sua mente, seu corpo, seu campo emocional e sua alma se alinham, ele não encontra mais onde se infiltrar. É como se a chave que ele usava para entrar tivesse sido derretida por dentro. E isso não se anuncia, apenas se sente, apenas acontece. Você não precisa mais dizer chega, você é o próprio basta. Você não precisa mais bloquear, você se tornou inatingível, e isso desencadeia um processo caótico no interior do narcisista.
porque ele começa a sentir que está perdendo algo, mas não sabe o quê. Começa a desconfiar de si, começa a duvidar de suas estratégias, começa a questionar se ainda tem poder. E essa dúvida é a semente da ruína narcísica, porque ele precisa da certeza do domínio para continuar atuando. Quando essa certeza racha, todo o personagem começa a desmoronar. A inversão energética silenciosa acontece quando você começa a afetar o narcisista do mesmo jeito que ele te afetava, mas sem fazer nada. Só por ser, só por estar, só por ter voltado a si. É como se o campo de força tivesse mudado. O feitiço voltasse não por vingança, mas por gravidade. O que ele te lançava agora retorna. E retorna com a força da consciência. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o narcisista odeia quem desperta, porque o despertar alheio denuncia a própria prisão. Esse quarto golpe o obriga a perceber que algo dentro dele é limitado. E isso o dilacera, porque o narcisista construiu sua identidade sobre a crença da superioridade absoluta. Ele não sabe o que fazer com a dúvida, não sabe como lidar com a sensação de que perdeu e, principalmente, não sabe onde você foi parar, porque mesmo te vendo, ele já não te reconhece. A mulher que um dia chorava, agora silencia. A que implorava, agora contempla. A que reagia, agora observa. E essa mudança, que não se explica, é a força mais desestabilizadora que existe. Mas atenção! Esse golpe exige que você esteja inteira. Qualquer fissura interna e ele tentará voltar. Não com força, mas com doçura. Não com violência, mas com promessas. Porque o narcisista sempre retorna pela porta da carência. Mas se não há mais carência, não há mais porta. O quarto golpe é sobre maturidade espiritual. Sobre um retorno a si que não precisa ser gritado, precisa ser sentido. Porque quando você se reconecta com sua verdade profunda, o outro deixa de ser ameaça. Ele se torna apenas reflexo. E reflexos não têm poder sobre quem já se viu. Por completo. Essa inversão é o maior terror do narcisista, porque ele vive para desequilibrar. E quando percebe que você está firme, não de forma artificial, mas de forma real, ele tenta te desequilibrar por novos caminhos. Vai tentar te atrair com vulnerabilidades, com pedidos de desculpa, com conversas pendentes. Mas você já não sente necessidade de resolver nada, porque dentro de você tudo já está resolvido. Não há mais pendências, não há mais dívidas. Você pagou cada uma com lágrimas, com noites em claro, com renascimentos solitários. E agora você está em paz. Quando o narcisista tenta se reaproximar e encontra esse novo território emocional, limpo, silencioso, iluminado, ele se sente estrangeiro. Não há mais drama onde ele costumava reinar, não há mais conflito onde ele habitava. E o silêncio, que um dia te feriu, agora é abrigo. O quarto golpe é a cura silenciosa. Não exige palco, não exige plateia, exige apenas verdade. E a verdade, essa sim, manipula o narcisista até torná-lo irrelevante, porque ele não sabe o que fazer diante de alguém que não precisa mais dele para nada. E talvez esse seja o segredo final. Quando você deixa de querer que o narcisista sofra, ele sofre mais. Porque seu jogo era sustentado pela tua dor, e agora não há mais dor. Há um vazio sagrado, um novo chão, uma nova identidade. Você se tornou aquilo que ele mais temia, uma mulher que voltou a si, e ninguém pode manipular uma mulher que se reconectou com sua essência. Com o silêncio já instalado como linguagem, com a presença se tornando escudo, com a consciência moldando novas fronteiras, chegamos ao momento mais decisivo desta jornada, o quinto golpe psicológico. E ele não vem para atacar nem para vencer, ele vem para encerrar, porque o verdadeiro fim nunca acontece fora, ele acontece dentro. E quando acontece, não resta mais nada a ser dito.
Carl Jung dizia que o encontro com si mesmo é o mais terrível dos confrontos. E é exatamente isso que o quinto golpe provoca no narcisista. A exposição final. Um espelho onde ele não vê você, mas a si mesmo. E não há dor mais devastadora do que essa para alguém que viveu fugindo de si. O quinto golpe psicológico é o mais brutal, não por ferir, mas por libertar. Ele acontece quando você não só sai da teia emocional, mas a incinera com a luz da verdade. É quando o narcisista tenta se aproximar uma última vez com as velhas armas, controle, culpa, saudade, carisma, mas você já não responde. Você já não está ali. Ele percebe que você não é mais apenas diferente. Você é outra. E essa outra mulher que ele vê agora não deseja puni-lo, não deseja salvá-lo, não deseja nada dele. Essa ausência total de desejo é o quinto golpe, e ela o destrói. Porque o narcisista vive de significar algo. Precisa ser lembrado, amado, odiado, desejado, temido, qualquer coisa, menos esquecido. O esquecimento é a sua morte simbólica. E é isso que o quinto golpe representa. A completa neutralização do impacto narcísico. É quando você olha para ele como se olhasse para uma fotografia antiga de quem você já foi, sem rancor, sem apego, apenas com a certeza de que aquilo passou, de que aquele vínculo foi uma travessia, dura sim, mas também necessária, e que agora acabou. Mas não se engane, esse fim não é leve, ele é denso. Ele exige luto, porque no quinto golpe você precisa enterrar não apenas o narcisista, mas a parte de você que um dia precisou dele. Enterrar a carência, o romantismo doentio, o vício no caos, a esperança cega. Enterrar o que você suportou, o que você aceitou, o que você calou. É um funeral silencioso, íntimo, espiritual. E só quem já morreu por dentro sabe a beleza de renascer em paz. Esse golpe só acontece quando o amor próprio deixa de ser conceito e vira chão. O narcisista sente o quinto golpe como um corte sem lâmina, um golpe sem barulho. Ele tenta te provocar, mas você não reage. Tenta te agradar, mas você não se move. Tenta te culpar, mas você não se dobra. Porque agora o que te protege não é a raiva, não é o medo, não é a armadura. É o autoconhecimento. Jung dizia que só a consciência liberta, e você agora é consciente. Ele percebe que te perdeu, mas mais do que isso, percebe que nunca te teve de verdade, que o que ele possuía era uma versão fraturada de você, a versão que morreu. E esse reconhecimento é intolerável para o ego narcísico, porque o que alimentava sua sensação de poder era a ilusão da posse. Quando ele entende que você se reconstruiu sozinha, e melhor, algo nele racha de vez. Ele pode até tentar te substituir rapidamente, se exibir, te provocar. Mas você já não se importa. Não é desdém, é transcendência. O quinto golpe é quando você deixa de ser personagem no enredo dele, e ele deixa de existir no seu. Mas há algo ainda mais poderoso. O quinto golpe é também a sua reconciliação consigo, porque o ciclo com o narcisista nunca foi só sobre ele. Foi sobre você com você mesma. Foi sobre repetir traumas antigos, buscar amor em lugares frios, tentar ser vista por quem nunca se viu. Foi sobre provar seu valor para quem nunca teve olhos para nada além de si. E quando você entende isso, não há mais nada a resolver. Não há mais nada a buscar. O quinto golpe fecha um ciclo ancestral. Um ciclo que talvez tenha começado antes mesmo de você nascer. Nesse ponto da jornada, tudo fica claro. Você percebe que o narcisista foi apenas um professor sombrio, um portal, um espelho quebrado onde você, em dor, buscou sua imagem. Mas agora você tem um novo espelho, e ele está dentro, é interno, é limpo. É seu, não reflete perfeição, mas verdade, e a verdade basta. O quinto golpe é a maturidade que te faz agradecer pela dor sem querer senti-la de novo.
É quando você honra a travessia sem carregar mais o peso dela. E isso desarma para sempre, porque o narcisista sobrevive na repetição. E você quebrou o ciclo. Você saiu, cresceu, fechou. E esse fechamento não se comunica, se irradia. Quem está perto sente. Quem tentou te dominar, sente. O quinto golpe não é a punição que o narcisista merece. É a liberdade que você finalmente aceita. E quando você aceita, tudo se dissolve. Ele vira apenas alguém que passou, que tentou, que não conseguiu, e você segue inteira. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabia, mesmo antes de escutar, que essa jornada não era sobre o outro. Era sobre o que em você ainda precisava ser, olhado com coragem. Carl Jung dizia que aquilo que mais evitamos confrontar tem o poder de nos libertar. E hoje, talvez pela primeira vez, você tenha parado de correr, parado de buscar fora o que já morava aí dentro, esperando apenas o momento certo para ser lembrado. Não se trata de vencer um narcisista, não se trata de provar nada a ele, porque no fim ele era apenas o reflexo de um eco antigo, um grito não ouvido, uma ausência não curada, um amor negado ainda na infância. Ao enxergar isso, algo se parte, mas algo também se alinha, e nesse rasgo nasce o espaço onde você finalmente se vê, inteira. Não como a mulher ferida que pedia para ser amada, mas como a mulher que agora se ama mesmo com as cicatrizes. Esses golpes psicológicos não foram armas, foram espelhos. Cada um deles revelou uma camada esquecida de você. Uma força que você não sabia que tinha, um limite que você não sabia que podia impor, um silêncio que você temia habitar e que agora se tornou casa. O verdadeiro poder nunca foi sobre controlar o outro, mas sobre parar de ser controlada por dentro. A manipulação termina quando a consciência começa, e a consciência é luz que não apaga mais. Talvez, nos próximos dias, você se pegue, lembrando de coisas pequenas, uma palavra que te feriu, um gesto que te fez calar, um olhar que te diminuiu, e tudo isso agora será revisto por um novo ângulo, não mais como vítima, mas como quem finalmente entendeu a raiz, porque nada é por acaso, e o que hoje te dilacera, amanhã pode te reconstruir. Jung não nos ensinou a evitar o sofrimento, mas a fazer dele portal. Há dores que a alma não esquece, mas há curas que o tempo jamais apaga. E essa cura começa quando você aceita que a sua paz vale mais do que qualquer explicação, que a sua presença vale mais do que qualquer validação, que o amor próprio não é vaidade, é sobrevivência. Você não precisa mais pedir. Para ser escolhida, você já se escolheu, e isso muda tudo. O narcisista perde sua função, e você assume sua verdade. Agora, volte ao silêncio. Sinta o que ficou. Permita que as frases ecoem. Permita que as perguntas germinem, porque as respostas não virão com pressa. Virão no tempo exato em que sua alma estiver pronta para recebê-las. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa continuar acordada, atenta, presente, porque o despertar não é um evento, é um caminho, um novo jeito de existir. Um novo modo de olhar até para as mesmas coisas. Pode ser que você chore, pode ser que você sinta alívio, pode ser que apenas fique em silêncio, olhando para a parede, para o céu, para si. Qualquer uma dessas reações é válida, porque algo se moveu, algo se rompeu, algo se libertou. E mesmo que você não saiba nomear, você sabe. Alguma coisa mudou para sempre. Então, se isso tocou você, compartilhe. Não como quem espalha um vídeo, mas como quem acende uma vela em outra alma. Comente abaixo o que ficou em você, porque quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, você transforma. E se quiser continuar essa jornada, inscreva-se. Não para acompanhar conteúdos,
mas para não se perder de si mesma no meio do caminho. Porque no fim, o verdadeiro golpe é nunca mais precisar se proteger.